Olá, carinhos! Que tal estamos? Professora Andrea Moscardini, vamos dar sequência aos nossos estudos de língua espanhola para você que é aquele cara que vai gabaritar a prova de espanhol do teu vestibular e eu não tenho a menor dúvida disso. Então, entramos aqui em Como vamos a Madrid com verbos hoy, verbos pronominales. E já começamos com aquella que es la estrella de los exámenes para las universidades, Mafalda. Tá aí a Mafaldinha, né? Mafaldinha não pode faltar. Você sabe que muito possivelmente você terá uma tira, né, nessa tua prova de vestibular aí, ou no Enem. A gente tem se deparado por muitos anos aí com tirinhas. Então, ano passado, se não me engano, não tivemos. Eu acho que este ano temos grande chance de aparecer a Mafaldinha lá. E hoje ela apareceu para nós aqui, que não pode faltar nesse universo hispânico, né? Olha bem a carinha da Mafalda lá. Mirad como está. E aí, una voz que viene y dice: tenés que tomarla. Los que no toman la sopa no crecen nunca. Y completa. Y se quedan siempre niñitos. Y nunca llegan a ser grandes. Muito bem. A mãe está dizendo que a Mafalda precisa tomar a sopa. Olha a animação da Mafalda, né? Não tá afim. E a mãe está dizendo: não tomam, a sopa não cresce nunca. Se quedan. Quedar-se. Olha aí. Se quedan, ficam pequenos. Este verbinho aí tá trazendo para nós um uso de pronome. Yo me quedo, tú te quedas, él se queda. Nosotros nos quedamos, vosotros os quedais. Ellos se quedam sempre niñitos, aqueles que não tomam a sopa. Então, aí é que nós fazemos nosso gancho de hoje com verbos pronominales. Nunca llegan a ser grandes. Aqui eu tenho llegar a ser, verbo de cambio, de troca de sentido, tá? Pode ser de troca de sentido, vai mostrar para nós uma troca no estado de ânimo também, quando aparecer um verbo de câmbio. Ou algo que vai acontecer de maneira gradativa, ou uma mudança às vezes repentina também. Então ele serve para mostrar várias coisinhas para nós, tá? Então, agora que focamos aqui na Mafalda com su se quedan, nós vamos seguindo com os verbos pronominales. Adelante. Verbos pronominales, verbos que van unidos con un pronombre átono. Me, te, se, nos, os e se, respectivamente para cada pessoinha, né? Eu, tu, ele, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Recebem o nome de pronominales, porque eles estão indicando para nós que quando eu utilizá-los eu vou ter que colocar o meu pronome antes da conjugação verbal. Tá? Antes da conjugação verbal. Então vamos dar uma olhadinha. Generalmente são utilizados para cambiar o sentido do verbo, que foi o que eu disse agora anteriormente. Acentuar a ação ou indicar que a ação diretamente afetará ao sujeito. Então, está praticando e está sofrendo aquilo. Por isso a gente tem o uso de pronomezinhos átonos, tá? Me, te, se, nos, você. Não esqueça. E as referências com as pessoas. A quem se refere. Por quê? Porque às vezes dentro de um texto, para você fazer a tua interpretação, para você realizar uma boa prova do vestibular, se você não identifica de quem o autor está falando ou a quem ele está se referindo dentro do texto, você já pode estar perdendo uma questão, tá? Então, é muito, muito importante que você foque também no uso dos pronomes e a quem eles se referem. Então, vamos lá. Yo me peino por la mañana. Então, ele te disse lá que vai ser acompanhado de um pronome. Tá aqui, pronomezinho, né? Yo me peino por la mañana. Que verbo é este? Peinar-se. Peinar-se. Pentear-se. Tá? Temos outros aí. Temos afeitar-se.
Então observe que quando ele vai exigir que nós coloquemos um pronome átono lá, antes do verbo conjugado, ele já traz aqui para mim, peinar-se, afeitar-se. Opa, isso me deu a dica de que eu sou obrigada a colocar lá. Sim. Agora a pergunta que não quer calar, do $1.000.000, Andréa, mas eu não vou ter que escrever isso, eu não vou ter que transformar nada, eu não vou ter que usar pronome substituindo ninguém nessa minha prova de vestibular. Não, de fato não vai. Mas e se as questões que vierem para você estiverem relacionadas a este uso dos pronomes, como é que você vai julgar correto se você não sabe utilizar? Esta é a pergunta, né? Então, tudo isso a gente tem que estar bem preparadinho, né? Armados até os dentes, porque a gente tem que estar muito firme no nosso propósito ali de gabaritar essa prova. A prova de espanhol é uma prova salvadora em vestibulares, né? Ana sempre se acuesta a la misma hora. Acostar-se. Olha ali. O que aconteceu? O pronomezinho veio antes do verbo. Se acuesta. Por quê? Ele está dando essa ideia aqui para mim, ó. A acción directamente afetará al sujeto. Quem está dormindo? Quem está deitando para dormir? Ela está se deitando para dormir, certo? Ellas se acuestan muy tarde. Se acuestam. De novo eu tenho um pronomezinho antes do verbo conjugado. Lembrando que o verbo acostar-se, além de tudo, é irregular, né? Mirar aqui. Acuestan. Ele é acostar. Então ele tem o quê? Cambio de O para UE. É isto, né? Que nós estamos observando lá. Ó. UE. Aqui de novo. Então tá percebendo que o verbo está afetando aqui o meu sujeito? Eu estou dizendo que ele está praticando e está sofrendo aquela ação. Quem que vai deitar para dormir? A Ana ou elas? Elas estão se deitando. Estou dizendo que estou dando aquele ar de algo que é reflexivo. Então por isso que eu sou obrigada a utilizar ali o meu pronome. E aí nós temos uns casos em que quando o verbo vem acompanhado del pronombre, tiene um significado. E quando viene sem pronombre, tem outro significado. Será que isso aí cai muito em vestibular? Sim, tem uma boa incidência em vestibulares, tá? Então eu preciso conhecer, porque se eu não sei a tradução daquele verbo com e sem pronome, como é que eu vou fazer uma boa interpretação do meu texto? Não. Lembrando, né, que as provas de vestibulares e as provas de Enem, elas têm sido quase 100% interpretação de texto. Nos últimos anos nós até tivemos essa experiência em algumas provas que priorizaram, tem alguns lugares, algumas regiões que vão priorizar a parte gramatical, mas aí se priorizar a gramatical você já está aqui de acordo. E se priorizar a sua interpretação você também já está esperto, tá? Veja lá. De novo, né? Pronombres átonos hacen parte da estrutura de um verbo pronominal. Acabamos de ver. Se los sacamos, que é o que eu te disse agora, se a gente retira o pronome de lá, o verbo não é mais pronominal. Claro, ele não está ligado com aquele pronome, então ele já deixou de ser pronominal. E ocorre o cambio de significado. Então, o que eu te disse, a mudança do significado. Alguns deles aí, vamos ver alguns deles para a gente ver como é que fica se ele me aparece dentro de um texto, né? Acordar, acordar, estar de acordo. Por quê? Porque em espanhol você não acorda pela manhã, você despierta, você não acorda. Ah, eu acordei tal hora, não. Me despertei, é despertar-se, que é pronominal, que eu tenho que usar o pronome lá antes. Então, quando ele está sozinho, sem pronome, ele significa estar de acordo. Agora, se eu digo, yo me acuerdo de ti, virou pronominal, né? Porque eu usei o me, certo? Tá lá, acordar-se, que aí ele é acordar-se. Isso aqui tá indicando para mim que ele é pronominal. Atenção. Aí é lembrar-se. Eu me acuerdo de ti. Eu me lembro de você, eu me recordo de você. Certo? Depois temos o verbo conduzir. Conduzir. Manejar um coche. Manejar um coche. Dirigir. Dirigir um carro. Pero
tenho el conducir-se, que é pronominal e que vai dar para mim outro significado. Eu me conduzi muito bem em la fiesta. O que aconteceu com você? Eu me comportei bem na festa. Tá lá, comportar-se, certo? Dirigir, ser diretor, não é o dirigir um carro. Dirigir um carro é manejar. Então, fulano dirige a empresa X, determinada empresa, é o diretor. Não utilizei pronome, agora utilizei pronome. Dirigir-se. Ir hacia algum sítio. Ir hacia algum sítio. Essa frase também já é ótima, né? E eu não me lembro o que significa hacia. Então eu vou falar mais uma vez. Hacia significa para. E assim será. Enquanto a gente for falando para você anotar, né? O que significa? Você não tá lembrando? É que não tá bom ainda. Então continua anotando, né? Hacia significa para. É hacia, não é hacia, não tem acento, né? Então, dirigir-se, ir hacia algum sítio. Sítio? Lugar. Então, dirigir-se para algum lugar. O hacia sempre vai dar ideia disso, tá? O hacia sempre dá ideia de um ponto de chegada, ponto de encontro. Encontrar, hallar. Que eu digo hallar, os argentinos vão dizer achar. E aí já te deu o significado. Achar mesmo, em português. Pero tengo encontrar-se, casado, acompanhado al pronombre. Encontrar-se, simplesmente estar. Eu me encuentro em minha oficina hasta las 5. Quer dizer, eu estou no meu escritório até 5 horas. Me encuentro, utilizando o pronome. Negar. Contestar no. Aí a gente que me disse, Andrea, contestar que é? Responder. Negar, simplesmente responder não. Responder não. Negar-se é além do responder não. Mas como assim é além do responder não? É rechazar. Não é só dizer não. É rejeitar. De qualquer forma, de qualquer maneira, aquela ideia, aquela hipótese, tá? Quedar. Agora cai na historinha da Mafalda lá, que a gente viu, né? Quedar. Lo que resta. Fui a comprar algo, quedou R$2. Sobrou, restou. E ele é muito comum, muito utilizado. Quedar-se, estar um rato. Estar um rato, madre mia. O que é rato mesmo? Momento, tempinho, instantinho. Então, o quedar-se é estar um tempinho, é ficar lá em algum lugar. É muito comum, né? Às vezes, de repente, se a pessoa se atrasa, a outra se atrasa e diz: me quedé 1h30 esperando-te. Quedar, muito utilizado quedar-se, tá? Já pode até marcar aí, colocar os famosos asteriscos, porque eu não tenho a menor dúvida que vocês vão se deparar com algum desses carinhas aqui na sua prova de vestibular. Isso é quase que certo, tá? É uma coisa bem comum de cair. Então, verbos de cuidado, então, verbos de câmbio são verbos que vão trazer mudança, indicar para nós uma mudança, câmbio, cambiar, trocar, troca do quê? Então pode ser, como eu disse, de um estado de ânimo, pode ser uma mudança gradativa. E aqui, prestar bastante atenção então, quando era sem o pronome é um significado, acompanhado de pronome é outro significado. Não posso utilizar o verbo sem observar se ele tem pronome ou não tem, tá? Isso vai fazer total diferença, porque vocês estão vendo que os significados são bem distintos, né? Então, tomar um certo cuidado grande aí com textos
por causa dessa tradução muito específica. Ah, mas eu não vou ter que sentar lá, pegar o texto e traduzi-lo na íntegra. Não, de fato não vai. Só que você precisa entender as coisas principais que estão ditas no texto e se a questão que vem ali, ela está relacionada exatamente aqui as troquinhas dos verbos. Como é que faz? Então, força e fé, vamos nos preparar para isso, certo? Confio em vocês. Beleza? Então, esses são os nossos usos de los verbos pronominales. Hasta la próxima clase, senhores.